E aí, massa! Hoje eu vou falar pra você se é possível ou não viver com um salário mínimo na Irlanda. Se você precisa pedir esmola ou não. Vamos lá. Primeiramente, é importantíssimo falar que quando a gente fala de gastos, se sobra dinheiro ou não, é uma questão muito relativa. Por quê? Porque eu, Felipe, conheço gente que no Brasil ganha R$1.000 e gasta tudo. Até porque R$1.000 no Brasil não dá pra fazer muita coisa. Mas eu conheço gente no Brasil que ganha R$1.000.000 por mês e também gasta tudo. Então você vê que o quanto ganha ali, às vezes não é muito significativo. Ah, mas no Brasil é diferente. Tá, na Irlanda eu conheço gente que ganha €800 ou até menos e gasta tudo, mas eu também conheço pessoas que ganham 20.000, 30.000 euros no mês e também gastam tudo. Então você vê que não tem muita relevância, às vezes, quanto que você ganha. Mais importante é quanto que você guarda, quanto que você consegue salvar ali por mês. E se você não me conhece, você tá caindo de paraquedas aqui. Meu nome é Felipe Távora e por meio desse canal eu te ensino a como você ganhar mais e gastar menos e ter a possibilidade de sair do Brasil para vir para Irlandinha, beleza? E além disso, tem o fato também do objetivo, né? Qual que é o seu objetivo na Irlanda? Qual que é o seu custo de vida? Com quem você vai? Você vai sozinho? Você vai casado? Você vai com a sua namorada? Isso também é muito significativo, porque às vezes eu falo, por exemplo, eu, Felipe, sou solteiro, fui para Irlanda sozinho, não tenho namorada, não sou casado, não tenho filhos, então a minha realidade talvez seja diferente de uma pessoa que tenha filhos, que seja casado, né? Porque às vezes eu falo, meu custo de vida é X. A pessoa, mas o meu não é assim. Tá, mas você tem filhos? Tenho. Você é casado? Sou. Mas não tem como ser o mesmo, né, meu filho? Então, vamos facilitar aqui as coisas. E outra coisa muito importante também é que eu vou mostrar aqui pra você algumas coisas de gastos da perspectiva de Dublin. Por que que você vai mostrar a perspectiva de Dublin e não das outras cidades? Porque eu só moro em Dublin, então só tenho experiência e autoridade para falar de Dublin. Se você tiver interesse, eu tenho um vídeo específico diferenciando Dublin das outras cidades. Então eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, beleza? Agora vamos lá. Primeiro a gente vai falar dos custos, depois a gente vai falar do salário, beleza? Os custos, vamos colocar aqui que seja apenas uma pessoa, certo? Vamos facilitar as contas, levando em consideração também que você como estudante, você, por exemplo, quando vai para a Irlanda ou quando começa a morar na Irlanda, você está dividindo quarto, ou você pega um quarto um pouco mais barato, certo? Então vamos levar em consideração essa perspectiva, porque tem algumas pessoas que falam, não, quero ir pra Irlanda, quero pegar uma casa só pra mim, ou quero pegar um quarto só pra mim. Beleza, mas essa não é a maioria. A maioria é a que vai pra dividir quarto e vai se desenvolvendo ao longo do tempo, como foi o meu caso, por exemplo. Quando a gente vai falar de gastos, a gente tem que colocar 5 gastos aqui como prioridade. Claro que tem algum deles que você pode não ter, mas aí é questão muito pessoal, como eu falei, questão muito relativa. Vou colocar aqui uma média para que você não morra, né? Sem isso, provavelmente você vai ter eles. Então eu vou colocar aqui 5 gastos mais ou menos que você vai ter. É que a maioria das pessoas tem. O primeiro deles é o gasto de acomodação. O gasto de acomodação você vai ter em torno ali entre 350 a 700 euros. Para quem lembra dos outros vídeos que eu fiz antes sobre esse assunto, você pode ver, pode lembrar que os gastos aumentaram. É isso mesmo, você está pagando mais para morar do mesmo jeito. É importante falar também várias considerações em relação à acomodação. A primeira delas é se você tem as contas inclusas ou não. Se você tiver as contas inclusas, beleza. Se você não tiver, você vai pagar mais ainda nessa questão. E a outra coisa muito importante também é a localização. Qual é a localização? Se você morar um pouco mais longe, provavelmente você vai gastar um pouco mais de transporte e de tempo. Então, você tem que levar isso em consideração também. Outra observação em relação à acomodação que não vou entrar no mérito. Mas tá rolando crise de acomodação. Não vou entrar nesse conteúdo aqui. Toda vez que eu falo o nome acomodação, povo... Mas você não falou da crise. Tá, mas o conteúdo desse vídeo não é crise. Tem um vídeo só falando sobre isso. Vou deixar aqui no card também. Se você quiser assistir, vai lá e assiste, ao invés de parar o seu tempo e me xingar nos comentários. E além disso, eu vou deixar algumas dicas também, se você quiser evitar quaisquer tipos de problema, beleza? Esse foi o primeiro gasto. O segundo gasto é o gasto de transporte, porque às vezes não dá pra gente fazer tudo de pé, né? Às vezes dá pra gente fazer alguma coisa de bike. Seria interessante. Se você conseguir fazer tudo de pé, se você morar mais perto do centro, ou se você conseguir fazer tudo de bike, tá ótimo. Mas eu vou colocar um valor aqui mínimo para que você gaste de transporte. Por exemplo, final de semana, vamos dizer que você vá fazer um passeio na praia. Você vai de pé, você vai de
Bike? Talvez não. Então, provavelmente você gasta de transporte. Então, coloquei aqui um gasto entre 10 a 50 euros por semana, que vai dar entre 40 a 200 euros por mês. Beleza? Lembrando que eu gasto de ônibus, se você rodar somente de ônibus, você gasta no máximo 20 euros por semana. Beleza? O terceiro gasto é a alimentação, porque você não vive de céu e terra e de vento. Você não é robô para viver de olho. Então, você tem que comer. Depende também, né? Se você for um eu da vida que come parecendo um mamute, você vai gastar um pouco mais. Se você for um palito fino, você vai comer um pouco menos. Normalmente, os gastos de alimentação, eles são em torno de 20 a 50 euros por semana, em média. Sem contar bebida, né? Alimentação é comer, né? Comer água, que vai dar em torno de 80 a 200 euros por mês, beleza? Agora, os outros dois gastos que você provavelmente vai ter um deles é o de lazer. Cada um tem o seu lazer, né? Tem o seu lazer, eu tenho o meu. Fala aqui, qual é o seu lazer, Felipe? É esse. Ah, mas eu não faço isso. Tá, mas o lazer é meu. Lazer eu coloquei em torno de 20 a 100 euros por semana, que dá o valor de 80 a 400 euros por mês. E também coloquei os extras, que é um valor de 10 a 100 euros por semana, que dá um total de 40 a 400 euros por mês, beleza? Extras, no caso, seria, por exemplo, botar crédito no celular, pagar alguma coisa extra, enfim, extras. Extras. Se você acompanhou esse vídeo com a calculadorazinha na mão, você vai saber quanto deu. Se você não souber, não tem problema, que eu vou te falar agora. Se você levar em consideração os valores mínimos que eu coloquei e os valores máximos, somando todos os valores mínimos, dá um valor de 590 euros. E somando todos os valores máximos, dá um valor de 1.900 euros. Mas não se preocupe, porque para você gastar esses 1.900 euros, você tem que se esforçar bastante. Agora você se pergunta, Felipe, qual que era o seu gasto mensal por mês para eu tomar uma base aí? Eu costumo falar que eu não sou muito exemplo para ninguém, né? Porque eu não gasto quase nada. Mas se você também que está me assistindo quer gastar o mínimo possível, eu posso te dizer aqui que a minha média de gastos por mês variava entre 600 a 800 euros. É uma média ok. Você vê que está dentro da média que eu coloquei para você de 590 a 1.900, né? Eu estou dentro dessa média. Agora vamos falar sobre o salário. Falei quanto que você gasta, falei só dei notícia ruim aqui. Agora vamos para a notícia boa. E antes de dar a notícia boa, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no channel, porque aí você tem mais contato com os conteúdos que eu passo aqui. Aproveita e se inscreve para acompanhar os próximos. Beleza, agora vamos falar de news. Notícia boa. Salário mínimo na Irlanda é 10,50 hora. Porém, contudo, entretanto, todavia, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou colocar para você mastigadinho por mês quanto que dá. Se você tiver um saláriozinho de 10,50, que é difícil hoje em dia, hein? Você tem um salário de 10,50, normalmente você encontra um pouco mais, né? 11, 12, mas enfim, vamos colocar aqui de 10,50. Se você trabalhar 20 horas semanais, você vai ter um salário de 840 euros por mês bruto. E o líquido dá um valor de 672 euros líquido, se você fizer 20 horas, beleza? Lembrando que essa taxa, ela é 20%. Que é os impostos de renda que você paga. Se você quiser aprender mais sobre imposto de renda, esse também não é o vídeo. Eu tenho uma playlist de quase 40 vídeos sobre imposto de renda na Irlanda para você estudar lá. Tá, e se eu fizer 40 horas, Felipe, quanto que eu ganho? Se você fizer 40 horas a 10,50 o salário, você ganha exatamente o dobro do que eu falei antes. 1.680 euros por mês, bruto, e 1.344 euros líquido, ok? Mas se você trabalhar 20 horas, se você trabalhar mais um pouco, se você trabalhar, por exemplo, 40 horas. Bom, estudante, na lei, em tese, só pode trabalhar 20 horas. Mas você não tem só 20 horas para trabalhar. Você tem 6 meses de aula e 2 meses de férias. Nesses 2 meses de férias, tu pode regaçar de hora, meu filho. Eu tenho que falar quanto que dá 40 horas e quanto dá até mais, se você quiser fazer, beleza? Mas essa questão de horas eu vou falar daqui a pouco. Segura mais um pouquinho. Eu falei que é difícil você arrumar um lugar que te paga 10,50, né? Na maioria das vezes você encontra muito no WhatsApp empregos que pagam 11, 12 ou até mais, estimulando o seu pensamento, o seu córtex pré-frontal. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que busco muito no YouTube pessoas que ganham mais, para me espelhar, né, para me inspirar. E agora eu vou te dar um exemplo aqui de pessoas que ganham 15 a hora, que era meu salário, por exemplo, no início da Irlanda. Eu comecei ganhando 15 a hora no Tesco. Se você ganhar 15 a hora e fizer 20 horas por semana, você vai ganhar 1.200 euros bruto e 960 euros líquido, beleza? Mas se você fizer, por exemplo, 40 horas ganhando 15, você vai ganhar 2.400 euros bruto e
1.920 euros líquidos, beleza? Lembrando que a semana é composta por 168 horas, que é o máximo que você pode fazer, sem dormir e sem comer. Levando em consideração aqui que você vai fazer apenas 60 horas, né? Tem gente que acha que é muito, tem gente que acha que é pouco, eu acho que é pouco, mas quem sou eu para falar, né? Mas vou colocar aqui o exemplo para você, para estimular a sua imaginação. Se você fizer aqui 60 horas por semana, ganhando um salário a 10,50, você vai ter 2.520 euros bruto e 2.016 euros líquido. Mas se você fizer uma semana de 60 horas a 15 a hora, você vai ter um total de 3.600 euros bruto e 2.880 líquido. Não sei se você se lembra, era mais ou menos o meu salário no final do ano, quando eu trabalhava mais, quando eu estava nas férias. Então você vê que dá para ganhar bastante se você se esforçar bastante, beleza? Como você pode ver nos exemplos, você viu que se você for um estudante ganhando o mínimo e trabalhando 20 horas, você sobrevive de boa. Você consegue pagar ali, ficar na média do mínimo. Mas não sobra tanto dinheiro assim. Qual é o problema? Muitos, porque você não consegue, por exemplo, continuar na Irlanda com o salário de estudante do mínimo às 20 horas. O que você faz? Você empurra horas nas férias. Se você meter, por exemplo, 60 horas nos 2 meses de férias, você consegue lavar a jega de dinheiro, né? Mas você tem que se dedicar. Você vai se dedicar para isso? Não sei. Eu fiz a minha parte. Não sei se vai fazer a sua. Mas, Felipe, você falou para mim que ia dar uma dica no final, de dicas extras para saber se a gente vai dar certo na Irlanda ou não. Então, organização é a chave. A maioria das pessoas tem problema com 2 tipos de organização. Organização de tempo e organização financeira. Então você resolve isso primeiramente definindo as suas prioridades, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. É nóis, tamo junto. Acabou! Deu 20 minutos só.